Hoje eu vou revelar o grande segredo de como eu ganhei meu primeiro milhão aos 32 anos. Não foi sorte, não foi herança e muito menos alguma fórmula mágica de algum coach de finanças desses que você vê aí nas redes sociais. Foi apenas e tão somente com um consórcio. E com certeza não é do jeito que você está pensando. Eu vou contar essa história direito, mas antes já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre educação financeira e consórcio inteligente. A história que me levou aí atrás do meu primeiro milhão começa lá quando eu ainda era criança. Eu vim de uma família bem humilde, meu pai era funcionário público e a minha mãe cuidava da casa na época. E além de trabalhar fora, o meu pai tinha um bar que eu e a minha mãe ajudávamos a cuidar. Nessa época eu tinha só 12 anos e já tinha grandes responsabilidades. De manhã eu ia para a escola e de tarde eu tinha que ajudar minha mãe a cuidar do bar. Então eu posso dizer que foi nessa época aí que eu desenvolvi algumas habilidades como gestão de caixa, fazer troco, né? Atendimento ao cliente, relacionamento. E como qualquer criança, eu queria conseguir ter uma bicicleta boa, um videogame, um tênis de marca igual dos meus amiguinhos lá da escola. Só que como a gente não era rico, eu entendi logo cedo que se eu quisesse ter as coisas boas, eu teria que dar um jeito, eu teria que correr atrás. Então eu sempre me virei. Sempre que aparecia um bico, eu me juntava com um amigo meu e a gente se unia para ir em busca de trabalho. A gente cortava grama, limpava lote, catava latinha, abria motor de geladeira, ia nas refrigeração, pegava os motores e abria para poder tirar o cobre e depois vender, para ter um dinheiro e poder ir lá na locadora do Mauro jogar videogame e comprar salgadinho e doce. Mais precisamente, quando eu fiz 15 anos, o meu pai e a minha mãe se separaram e eu fui morar com a minha mãe. Nessa época, eu confesso que as coisas ficaram bem difíceis pra gente. Aí quando eu completei 16 anos, arrumei meu primeiro trabalho formal em uma fábrica de móveis como lixador de móveis. Só que esse trabalho não durou muito tempo e eu tive que ir trabalhar de ajudante de pintor, lixando massa corrida e aprendendo aos poucos ali como que fazia para pintar, para passar massa, enfim, aprendi muita coisa nessa época. E aí eu fiquei fazendo isso até terminar o meu segundo grau. Quando eu completei 18 anos, eu já conseguia pegar trabalho por conta própria. Até que num dia de sol, mais de 30 graus, eu lembro, eu tava pintando o telhado de uma casa que eu havia empreitado para pintar ela inteira. Pintando assim o canto perto da calha, eu resvalei e caí. A minha sorte é que eu caí dentro da piscina e daí eu não me machuquei. Só que o celular que eu tinha, na época um Nokia 2280, só quem é dessa época aí vai lembrar o sucesso desse modelo, se foi, queimou. Daí ali com água até o pescoço e a mente dando literalmente um reset, eu entendi que ou eu virava o jogo ou o jogo se virava contra mim. Então eu me liguei, eu preciso arrumar um emprego decente, com carteira assinada, para poder ajudar minha mãe em casa e ter alguma perspectiva de vida melhor, além de ter segurança. Que se eu tivesse me quebrado lá, ia ser bem complicado, porque eu não tinha assistência nenhuma. Então o que eu fiz foi o que qualquer jovem sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e só com segundo grau faria aqui no Oeste Catarinense. Fui trabalhar em frigorífico. Eu comecei trabalhando na Sadia, que hoje é a atual BRF. E quando eu comecei lá na época, o meu salário era 465 pila por mês. E trabalhava 13 horas por dia paletizando caixa de peru congelado, que pesavam de 15 até 30 quilos. Levando em consideração que eu pesava 50, isso aí era bastante coisa. Era frio, era pesado, o trabalho ia até de madrugada e eu confesso que era muito desgastante, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E eu fiquei lá nessa por 4 intermináveis anos, sempre de olho em qualquer oportunidade que aparecesse para eu poder sair do frigorífico. E foi aí que surgiu uma boa chance para mim. Um amigo meu percebeu que eu levava um certo jeito com comunicação e me ofereceu uma oportunidade para trabalhar na empresa dele, uma empresa de consórcio. E foi nesse contexto que em 2009 eu conheci o universo do consórcio. Então eu descobri que consórcio não era só para comprar carro ou imóvel, ele era uma verdadeira escola. E o consórcio me ensinou aulas muito sólidas sobre educação financeira, sem que eu precisasse pagar aí 7 mil num curso com certificado bonito. Isso abriu a minha mente para outro universo e me permitiu dar os primeiros passos até que eu chegasse no meu primeiro milhão. O tempo passou, dá para notar, né? E hoje eu tenho um diploma de graduação em contabilidade e pós-graduação em gestão de investimentos e educação financeira. Mas nenhum deles me ensinou mais sobre educação financeira do que o consórcio, do que o dia a dia, do que conversar, conhecer histórias de pessoas, entender por que elas não conseguiam realizar os sonhos delas. Mas para chegar até aqui, gente, teve muito chão. Eu comecei vendendo consórcio com o básico do básico. Era uma cadeira, um notebook, uma lista telefônica e um grande sonho. Eu não tinha estrutura nem script bonito, só vontade, disciplina
e muita, mas muita curiosidade. Enquanto muitos vendiam um consórcio como se fosse um carnê, eu comecei a estudar o que estava por trás daquilo lá. Taxas, prazos, perfil de cliente, comportamento financeiro. E aos poucos eu parei de vender produto e comecei a oferecer estratégia. Eu não empurrava cotas nos meus clientes, eu ensinava a eles como o consórcio podia ser usado como uma ferramenta de construção de patrimônio e de disciplina financeira. E foi nesse processo, trabalhando muito, que mesmo pagando aluguel, eu comprei o meu primeiro terreno com consórcio, que se valorizou bastante e serviu como moeda de troca para mais tarde eu comprar um terreno de valor maior. Eu dei esse terreno no negócio, mais um consórcio que eu contemplei, para comprar um terreno que hoje já está avaliado em mais de R$1 milhão. E ainda durante esse meio tempo, eu adquiri mais um apartamento, tudo com consórcio. E o mais importante de tudo, enquanto isso, eu pegava boa parte do que eu ganhava com as comissões e investia na minha empresa, que foi crescendo e hoje se tornou o Grupo RedSul, que é um hub de soluções em crédito que incluem a Venco Credit, que é uma empresa com foco em home equity, e a RedSul Consórcios, que se tornou ao longo desse tempo a corretora de consórcios mais bem avaliada do Brasil e que esse ano já vai ultrapassar 2,2 bilhões em volume de negócios. Então, no fim das contas, não foi só sobre vender consórcio, foi sobre entender o jogo e usar ele a meu favor. E principalmente, ajudar as pessoas a realizarem sonhos e conquistas com consórcio, da mesma forma que eu também consegui. E nesse ponto, gente, ficou muito claro pra mim que muita gente até sabe ganhar dinheiro, mas perde tudo por não ter a menor ideia de como usar. E aí você pode até estar pensando, mas agora é fácil falar, né? Com dinheiro no bolso. Só que não foi bem assim a história. Eu tive muitos empecilhos nessa jornada. Empreender não é um conto de fadas que nem as redes sociais mostram. Você trabalha mais do que a maioria das pessoas, lida com risco todo dia. Eu mesmo passei muitas noites sem dormir, entreguei muita coisa nessa jornada. Levei calote, caí em armadilha com clientes que sumiram, concorrência desleal, isso nem se fala. Paguei uma tonelada literalmente de impostos, deixei de comprar coisas para mim mesmo e para minha família para reinvestir no negócio, para investir em pessoas do meu time e principalmente eu tive que ser resiliente para manter meus valores e seguir fazendo durante 16 anos o que eu acredito ser o certo. Enquanto muita gente vendia e ainda vende, né, o sonho da independência financeira no Instagram, eu tava aqui com planilha aberta, ajustando pitch, entendendo crédito, analisando taxa, capital de giro, estudando marketing, gestão, e o consórcio acabou virando o meu verdadeiro MBA. E foi assim, com esse combo de vender, investir no negócio e principalmente nas pessoas, além de me educar financeiramente com o consórcio, que eu atingi o meu primeiro milhão com apenas 32 anos. E não fiz isso vendendo ilusão para ninguém. Fiz com consistência e consciência. Comprei imóvel enquanto ainda morava de aluguel, investi enquanto ainda estava no começo, contra tudo e contra todos. Eu cresci quando todo mundo falava mal de consórcio e dizia que não valia a pena. Hoje se popularizou, né? E esses mesmos aí que criticavam o consórcio estão fazendo dinheiro com ele, que tá na moda, né? E os números estão aí para provar, com o sistema batendo recorde atrás de recorde todo santo mês. Então, se você é vendedor de consórcio, empresário ou quer usar o consórcio como caminho para construir o teu primeiro milhão, aqui vai uma recomendação real de quem já passou por esse caminho. Invista principalmente em conhecimento. Você não precisa ser especialista em finanças, mas tem que dominar o básico e compreender o impacto do tempo no capital. Precisa conseguir identificar boas oportunidades e usar o consórcio de forma estratégica, dentro de uma visão de longo prazo. Consórcio não é só uma alternativa de compra, é uma ferramenta de construção patrimonial poderosa, se usada naturalmente com o método e visão. E mais, ele também é uma das formas mais eficientes de desenvolver educação financeira na prática, que te ajuda a poupar, a planejar e pensar no médio prazo. Se você tem dificuldade de se organizar e de se educar financeiramente, o consórcio pode ser parte do seu processo de evolução, assim como foi para mim. E essa é a minha história com o consórcio, e foi assim que eu ganhei o meu primeiro milhão com a ajuda desse sistema genuinamente brasileiro que todos os anos realiza o sonho de milhares de pessoas. E eu mesmo, indiretamente, sou uma dessas pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse pedaço pequeno da minha história. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre como eu usei e ainda uso o consórcio como ferramenta de construção e multiplicação de patrimônio, comenta aqui e vamos conversar mais sobre isso. E para não perder conteúdos como esse sobre educação financeira e consórcio inteligente, já sabe, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.